Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que eu acredito que muitas mamães de primeira viagem têm, assim como eu tive, né? Oi, meu amor! Quando eu estava gestante da minha filha, e aí eu ia pesquisar ali as listas de enxovais, né, o que era necessário, quantidades necessárias de cada item para comprar, e aí eu via lá alguns nomes e aí eu ficava, meu Deus, o que é isso? Oi! Desculpa, gente, minha filhinha, 2 anos, tá aqui. Então vamos lá pro vídeo, né? Sem demora, sem enrola. Bom, gente, o que é um cueiro? O que é uma calça enxuta? O que é uma calça de pé virado? O que são... Ai, mijão, conjunto pagão. O que necessariamente deve ter em uma saída maternidade. Então, gente, eu ficava super perdida com essas coisas, porque eu não tive contato com criança nenhuma, né? Nunca tive contato, não tive irmãos, então, consequentemente, não tive sobrinhos, né? Primos distantes, assim, sempre morando longe. Nunca acompanhei o desenvolvimento de um bebezinho, de um bebezinho pequenininho, recém-nascido. Eu nunca fui presente, né, em uma situação dessas, então eu não tive contato com esses itens para saber o que significam, o que é cada item desse e para que serve principalmente, né? Porque, por exemplo, aí você vê lá, é necessário que você tenha pelo menos 8 unidades de coeiro. Gente, eu ficava, o que é um coeiro? Aí eu ia pesquisar, né? E eu via que um coeiro é um paninho de algodão. Isso aqui, gente, é um coeiro, tá? Isso aqui, ó. Tá vendo? É um coeiro, isso aqui. Ele é de algodão, tá vendo? Parecendo uma cobertinha, um paninho, assim, uma mantinha mesmo. Aí como é o lado interior dele, tá vendo? Bem de algodãozinho mesmo. Maciozinho, algodão. E aí eu ficava, pra que serve um coeiro? E um coeiro, gente, ele vai servir pra você cobrir uma cama pra pôr o seu bebê em cima, forrar um sofá pra você pôr qualquer superfície, né? Você vai visitar a sua mãe, você vai visitar a sua sogra, você vai na casa de alguém ou até mesmo na sua própria residência, que eu fazia isso. Se eu fosse colocar a minha bebezinha no sofá da sala, eu cobria o sofá com um coeiro e colocava ela em cima. Assim também eu fazia na nossa cama. A minha filha, né, ela teve cama compartilhada. Até hoje é cama compartilhada aqui em casa, tá? Ela teve berço de madeira, teve berço cercadinho. Mas, gente, eu não me acostumei, eu não tive... eu não desenvolvi, né, isso em mim mesma. Então acabou que foi cama compartilhada. Não me arrependo, tá? Não me arrependo. Então é uma escolha aí que cada mamãe pode fazer. E a minha escolha foi fazer cama compartilhada. E até pouco tempo atrás, inclusive, eu sempre forrava o cantinho dela dormir na cama com um coeiro. O coeiro, ele também pode servir de mantinha. Ele pode servir para você cobrir o seu bebê quando não estiver fazendo muito calor, que não seja necessário colocar aquela mantinha felpuda, tá? Você pode cobrir o seu bebê com um coeiro assim. O coeiro, ele também pode ser usado como toalha de banho, porque por ser de algodão, ser bem fofinho assim, ele absorve bem a água. Então você também pode usar ele como uma toalha de banho. Eu usei muito coeiro como toalha de banho, principalmente quando eu vou em algum lugar assim, para passar só o dia, né? E aí eu levo na bolsinha da minha filha um coeiro. Eu sempre levo 1 ou 2 coeiros, né? Porque pode sujar com muita facilidade. Você forra uma superfície ali e aí acaba sujando. Então eu sempre levo 1 ou 2 coeiros e já usei muito coeiro como toalha de banho.
porque toalhas de banho são muito grandes normalmente, né? Ocupam muito espaço. E aí eu sempre acabava usando um cueirozinho para substituir uma toalha de banho quando eu ia para algum lugar e eu não queria levar muita coisa, bolsa muito grande, muito cheia. Aí eu botava ali 2 coeirinhos, um para forrar a superfície caso necessário e um para enxugar ela caso fosse necessário dar um banhozinho nela. Então, a utilidade do coeiro é essa, tá? É para você forrar uma superfície, cobrir o seu bebê quando você quer cobrir ele ali, que não esteja tão frio, mas também não esteja calor. Então, ele não é tão quente como uma mantinha daquela felpuda, né? E aí você pode cobrir o seu bebê com um coeiro e também usar como toalha de banho. Essas são as utilidades de um coeiro, tá? Aí você vem agora, calça de pé virado. Gente, eu não tinha, quer dizer, até tinha, né? Mas eu não fui procurar, não vou mentir, calça de pé virado. Aí eu peguei esse macacãozinho aqui, ó, que foi da minha filhinha. Já não dá mais nela, né? Mas pé virado, gente, é isso aqui. Tá vendo como é a perninha desse macacãozinho? Ela é aberta, tá? Porém, ela tem essa dobrinha aqui, que quando você faz assim, você dobrou ela pro outro lado, tá vendo? Ela fica fechada. Aí o buraquinho some e o pezinho do bebê fica aqui dentro, tá? Ou seja, ela pode ser usada assim e abertinha normal, tá? Isso é uma calça, um macacão, seja lá o que for, de pé virado. Isso aqui substitui a meia. E esse macacãozinho aqui também, as mangas dele são da mesma forma, tá vendo aqui? Ó, você vira aqui e aí fecha, substitui a luvinha. Isso aqui é uma roupinha de pé, manga virado, ó. Aqui, ó, aberto, o pezinho fica pra fora. Aí você dobra, o pezinho fica pra dentro, fica como se fosse fechadinho. E aí você protege o bebê. A utilidade disso aqui, ó, aqui esse lado aqui tá aberto, esse lado aqui tá fechado. É que vai servir por mais tempo, porque quando tá fechadinho assim, é óbvio que o pé do bebê tem que ficar daqui pra dentro, né? E quando tá abertinho, isso aqui pode vir pra perninha. E aí o pezinho fica pra fora. Ou seja, você vai utilizar essa roupinha por um tempo maior, um período de tempo maior, tá? Porque você usa ela fechadinha assim quando o bebê é bem novinho e conforme ele vai crescendo, você usa abertinho e põe uma meinha no pé dele, do neném, tá? Então, isso aqui que é pé virado, tá? Eu não sei como é que se chama aí na região de vocês, então eu tô usando as formas que as pessoas usam para denominar os itens aqui na minha região, onde eu moro, e aqui é pé virado, mas eu acredito que você vendo aí, né, o item, você vai saber do que eu tô falando, de qual item é que eu tô falando. Mas, enfim, isso aqui é uma roupinha de pé virado pro bebê. E a utilidade dela é exatamente essa, porque você vai usar por mais tempo. Body, aqui chamamos body, mas na internet aí, nas listas que eu vi, era body, né? Gente, isso aqui, eu acho que mulher sabe, isso aqui não precisa nem eu estar mostrando muito, né? Mas body é isso aqui, manga longa, manga curta, enfim, é muito útil, tá? Porque fica presinho aqui embaixo, não fica subindo, então não corre o risco de você estar ali e daqui a pouco você vai carregando o bebê, né? Tem movimentos de fricção que você faz enquanto você segura o bebê que podem fazer com que a roupinha suba e aí daqui a pouco a barriguinha ali tá exposta, tá aquela roupa toda emboladinha aqui, incomodando. Então, body assim, que prende embaixo, é muito útil mesmo no início, tá? Enquanto o bebê é bem novinho, é muito útil mesmo. Manga curta, manga longa. Aí, gente, tem também aqui, ó, enquanto ainda tô falando de roupinhas, essas roupinhas. Isso aqui foi uma dos conjuntos de sair da maternidade que eu comprei pra minha filha, tá? Eu comprei, se eu não me engano, foram
3 ou 4 conjuntos de saída maternidade. Eu já vou usar isso aqui, gente, essa minha fala, para um gancho de spoiler para o próximo vídeo. Que o próximo vídeo do canal vai ser falando sobre itens que eu considero necessários, indispensáveis para um enxoval, tá? Para aquelas mamães que elas não querem comprar nada em excesso, mas também não querem comprar nada faltando, né? Não querem montar um enxoval que vai faltar coisas, itens para o seu bebê. Então, isso aqui, gente, foi um excesso, tá? Não tinha necessidade de... Ou foram 3 ou foram 4, gente. Se eu não me engano, foram 4, tá? 4 kits de saída da maternidade. Não tinha necessidade nenhuma. Então, eu vou fazer um vídeo só falando sobre quantidades necessárias de itens para você montar um enxoval funcional, sem exageros e sem faltas, tá? Mas o que eu quero falar com isso aqui é sobre isso, ó. Tá vendo que o pezinho é fechado? Não é pé virado, gente. Aqui tá de cabeça pra baixo, ó. Não é pé virado, é realmente fechadinho esse macacãozinho aqui da saída maternidade. Ele é fechadinho mesmo, tá? Aqui, ó, o lugarzinho de botar o pezinho é fechadinho. Eu não gostei muito de comprar roupas assim. Se você for comprar a saída maternidade, a única saída maternidade for assim, tudo bem, porque normalmente saída maternidade, ela é um pouco pequenininha mesmo, né? Porque é para o bebê sair ali bonitinho. Você não vai comprar uma saída maternidade G, M, grandona, para ficar parecendo um sacozinho no seu bebê, né? E você vai usar ela poucas vezes mesmo, verdade seja dita. Então, não faz muita diferença. Mas nas roupinhas em si, tem muitas calças que você compra que elas vêm assim com o pezinho fechadinho. Eu não aconselho porque você perde muito, muito, muito rápido. Então, eu prefiro que você compre assim, de pé virado ou normal, e você coloque uma meinha, tá? Esse é o meu conselho, porque assim você perde muito rápido. Que quando o bebê fica com a perninha desse tamanho aqui, já não é mais útil, porque se ele for dobrar, perde a mobilidade do bebê. Então, só é útil enquanto tá um pouquinho grande, folgadinhas. Quando fica justo, já não é mais útil, porque se ele for dobrar a perninha, já aperta, já incomoda. Então, gente, eu não vejo muita utilidade em roupinhas que os pés são totalmente fechados, não, tá? Essa é uma dica pro enxoval de vocês, e por isso que eu trouxe esse macacãozinho aqui, só pra falar sobre isso, tá? Roupinhas assim, eu não acho muito úteis. Eu não vou nem dizer úteis, eu não acho que são muito... Ai, meu Deus, qual é a palavra que eu vou usar? Proveitosas. Você não vai conseguir usar por muito tempo, tá? Você vai perder muito, muito fácil. Aí vem as fraldinhas. Pra que servem, Júlia, as fraldinhas? Fraldinhas, gente, são nada mais, nada menos para você limpar o seu bebê, tá? Limpar a boquinha dele, deu um golfozinho, tá babando, né? Limpar o seu bebê de alguma coisa. Para também cobrir o seu bebê quando não estiver frio, tá? Por exemplo, você vai sair com seu bebezinho na rua, você não quer que ele pegue um vento, né? Que ele pegue vento, que o vento bata ali no rostinho dele, ou o sol, a luminosidade. Você põe o seu bebezinho aqui, ó, cobre o rostinho dele com a fraldinha que é fininha, não vai sufocar o seu bebê ali rapidinho, e você está protegendo o seu bebê, tá? Por isso que essas fraldinhas maiores, elas são muito úteis. Essas fraldinhas menores aqui, ó, ela é um pouco mais grossinha, ela é de 2 camadas, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ela é bem mais grossinha do que essa fininha aqui que eu tô mostrando, essa maior. Aí esse daqui é o chamado paninho de boca, fraldinha de boca, paninho de boca, é uma fraldinha menorzinha. Eu também acho muito útil, tá? Não necessariamente... Não é competição, gente. Todos os dois são úteis, mas essa daqui é mais útil. Então, uma quantidade dessa daqui maior é mais necessária do que dessa. Essa daqui, normalmente, eu usava mais pra sair, porque era mais fácil de carregar. Eu colocava aqui, ó, na mão, ficava presinha aqui, tá? Pra não prender.
E aqui é só mesmo se o bebê der uma golfadinha, limpar a boquinha, qualquer outra coisinha assim, dar uma limpadinha ali pouca. Então, a utilidade dessa é realmente um paninho de boca. Aconteceu um imprevistozinho, deu uma babadinha, deu uma golfadinha pouca. Aí, essa fraldinha de boca aqui é muito útil, principalmente para quando você vai sair, porque você não leva uma fralda desse tamanho, você não precisa levar uma desse tamanho, você leva uma menorzinha, mais bonitinha, mais delicadinha, enfim. Pra minha filha eu só comprei duas unidades. Elas foi um kitzinho que vinha duas. Eu só comprei essas duas, não senti necessidade de ter mais não, porque não comprei mais depois. Porque também roupinha de bebê a gente lava com muita frequência, né? Da minha filha eu lavava 2, 3 vezes na semana. Então acabava que se eu fosse sair um dia, eu fosse sair 2 dias depois, já tava lavadinho de novo pra eu levar de novo. E as mantinhas, gente, elas são assim, tá? Ai, que gostosinho. Ai, que cheiro bom. Meu Deus do céu. Ai, gente, que delícia. É assim, ó. É mantinha, gente, aquelas cobertinhas felputinhas, gostosinhas, tá? Só que pra bebê, ela tem que ser hipoalergênica, tá? Aí você vai ver lá na etiqueta, na caixa, na embalagem, onde vai vir a mantinha. Aí as mantinhas são essas aqui e são, obviamente, né, para o frio, para dormir, para enrolar o seu bebê em dias frios. Você põe ele aqui, faz aquele charutinho aqui com essa mantinha, quentinha, gostosinha. Faz aqui a touquinha e sai com o seu bebezinho no frio, bem gostosinho, bem esquentadinho. E pra dormir também, né, galera? É claro que os pediatras não aconselham você enrolar o seu bebê, ele novinho, né? Principalmente quando ele começa ali com os movimentozinhos dos braços, pra não jogar por cima do rosto e sufocar. Então, eu tinha muito cuidado com isso aqui pra enrolar minha filha, pra dormir, tá? Na verdade, eu não gostava muito. Às vezes eu colocava só da cintura pra baixo, porque eu sempre dormia com ela agasalhadinha, né? Enfim, assunto para um próximo vídeo também. Mas enfim, as mantinhas são essas aqui. E no vídeo de enxoval, gente, eu vou falar sobre todos esses itens com relação às quantidades necessárias, para você não comprar nem de mais nem de menos. E esse travesseirinho aqui, gente, que é o travesseirinho anatômico, né? Pro bebê. Quando falam travesseirinhos anatômicos, tem o antissufocante também. Eu tenho ele aqui. Ele é um quadradinho, tá? É que eu não peguei ele, gente. Ele é um quadradinho. E aí, quando você põe ele contra a luz, você vê que ele tem algumas bolinhas assim, ó. Vagas. Ou seja, a espuma dele ela é toda furadinha. E aí previne um possível, né, Deus é mais, sufocamento, porque se o bebezinho virar o rosto, ainda assim o ar entra, né, no travesseirinho. E esse daqui é mais pra formação da cabecinha. Esse item aqui, gente, muita gente hoje já não usa mais. Alguns médicos dizem que não são necessários. Eu usei, tá? Não comprei como parte do enxoval antes dela nascer. Eu comprei depois que ela nasceu, porque eu vi sim a necessidade de comprar. Então, eu acho muito útil e eu compraria novamente sim se eu fosse ter um outro filho. Com certeza eu compraria um travesseirinho desse aqui novamente. Tá? Não acho que prejudicou, minha filha não tem cabeça chata, muito pelo contrário, eu acho que isso aqui me ajudou a prevenir a cabeça chata da minha filha. Enfim, essas foram alguns itens que eu achava assim muito, tipo assim, eu queria saber, né, a utilidade de cada um. Principalmente o coeiro era um nome assim que pra mim, né, que nunca tinha tido contato com crianças, com bebês, era um nome assim muito diferente, estranho. E eu falava, meu Deus, qual é a utilidade desse negócio com esse nome? Coeiro. Enfim, calça enxuta, gente, eu não tenho aqui pra poder mostrar pra vocês o exemplo. Mas calça enxuta
uma calcinha, uma cuequinha. Oi, meu princesa Dudu. Só um momento, gente. É um itemzinho, né, com o formato ali de um shortinho, uma calcinhazinha, uma cuequinha, que ela é forrada por dentro, de plástico, tipo um plásticozinho. Ela era muito utilizada antigamente quando as mamães utilizavam muito essa fraldinha aqui, não só para limpar, proteger, cobrir o bebê, mas como fraldinha mesmo, para o xixi ali, as necessidades fisiológicas do bebê. E aí a calça enxuta, gente, as mamães dobravam assim, eu acredito, né, que eu não passei por isso, mas eu acredito que era assim, dobravam e aí colocava assim, dobradinha por dentro, e a calça enxuta, que é o shortinho, a calcinhazinha, a cuequinha, por cima, e fazer o papel da fralda descartável que nós usamos hoje, né? Enfim, e aí ela tem um plásticozinho por dentro, tem um plásticozinho por dentro para não deixar que os resíduos, né, o líquido, passe para roupa. Por isso que o nome é calça enxuta, tá? É essa calcinha, essa cuequinha aí que tem esse plásticozinho para quem usa fraldinhas de pano. Ô, gente, eu acho que não era assim não, eu acho que era dobradinho e botava um grampinho, né? Eu não tenho lugar de fala com relação a isso aqui, porque eu nunca usei, nunca fiz, nunca coloquei, não sei. Talvez a minha mãe pudesse dar uma aula aqui, né? Porque eu só usei dessa fraldinha aqui, ela diz. Embora eu seja nova, mas a minha família sempre foi muito humilde, né? Então a minha mãe, ela realmente... Eu não usei fralda descartável quando eu era pequena, era só fralda de pano. Então ela vai saber aqui, dar uma aula de como é que põe no bebê. Mas a calça enxuta é pra isso, pra cobrir a fraldinha de pano, quem usa a fraldinha de pano. É tanto que hoje é um pouco mais difícil de encontrar, tá? Conjunto pagão. Normalmente, gente, conjunto pagão são aqueles conjuntinhos de calça, camisetinhas ou bodyzinhos de manga com aquele coletinho. É uns conjuntinhos assim que dizem que é pagão porque ele é bem de criança, bem novinha, bem pequenininha. E aí, provavelmente por ser tão novinha, ela ainda não foi apresentada, ela ainda não foi batizada. E aí chamam de conjunto pagão. Mas conjunto pagão nada mais é do que aqueles conjuntinhos de bebê recém-nascido. Aqueles conjuntinhos que vêm completos, com luvinha, meinha, calça, blusinha de manga comprida, tá? Então, esses que são os conjuntos pagões, não sei como é que fala. Enfim, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de algumas mamães aí de primeira viagem, que assim como eu, tinham aí essas dúvidas, né, de que é cada item, para que serve cada item do enxoval do bebê. E como eu falei, o próximo vídeo desse canal, não perca, se inscreva para não perder, é sobre o que eu considero que seja o enxoval ideal, sem exageros e sem faltas, tá? Para você não gastar aí muito dinheiro comprando coisas aí demais que não vão ser necessárias e nem compre e faça um enxoval aí com déficit de algum item, né? Que o seu bebê, você ou seu bebê vai sentir falta. Então, clique aí no botão de se inscrever para não perder o próximo vídeo, que eu tenho certeza que ele também vai ser muito, 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 muito útil. Deixa aí nos comentários o que você achou, se eu falei alguma coisa aqui, gente, que errada, né? Não, Julie, conjunto pagão não é isso, é isso, isso, isso. Gente, eu estou aqui para aprender também, tá? Porque teve muitas coisas que eu tô falando aqui, mas a nível de esclarecimento, pelo que eu vejo, né, que é o que eu fui aprendendo, mas tem coisas que eu não comprei pra minha filha, por exemplo, a calça enxuta. Então eu tô aqui mais falando pra algumas mamães que elas não tiveram contato e não fazem ideia do que seja uma calça enxuta, por exemplo. Então, alguns itens que eu acho assim que são muito importantes no enxoval e que algumas mamães não sabem das suas utilidades são esses aqui que eu trouxe. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!